E a nova diretoria da FPA, ela assume o comando da bancada já em fevereiro de 2023. E segundo o presidente eleito, o mandato de 2 anos deve ser marcado por muitos desafios na proteção dos interesses dos produtores rurais. Os rumos e direcionamentos das pautas e ações da FPA nos próximos 2 anos foram apresentados em coletiva realizada na sede da entidade em Brasília. A entrevista contou com a participação do deputado Sérgio Souza, atual presidente, e do deputado Pedro Lupion, presidente eleito para comandar no biênio 2023-2024. Arthur Lira foi recebido pelos dirigentes do segmento em apoio incondicional para a sua reeleição na presidência da Câmara dos Deputados. Nós o convidamos para externar o apoio incondicional da Frente Parlamentar Agropecuária, dos seus membros, à sua reeleição. E não fazemos isso por acaso, no entanto, fazemos isso porque durante esses últimos anos, especialmente os 2 anos, onde esteve à frente a fazer a presidência da Câmara dos Deputados, ele assumiu um compromisso com o nosso setor, de pautar aqueles projetos na ordem importantíssimos para nós, mas que adormecia há décadas nas comissões e no plenário da Câmara dos Deputados. E nós vimos avançar esses projetos. E por isso que nada mais justo e correto de quem defende um setor e quem trabalha setorialmente dizer o seguinte: queremos continuar com alguém na presidência que cuida do nosso setor. Em relação ao futuro do agronegócio com o próximo governo, os dirigentes da FPA demonstraram muitas preocupações. Entre elas, a previsão de apenas 1,5 bilhão de reais para o setor, enquanto o orçamento da União prevê 5 bilhões de reais para a cultura. Recursos que podem não ser suficientes para garantir programas como Plano Safra, Proagro e Seguro Agrícola. Pedro Lupion também destacou como pautas prioritárias a regularização ambiental, o marco temporal e a demarcação de terras indígenas em tramitação no STF. E na coletiva fez críticas à atuação de senadores em pautas de interesse do setor. Várias das pautas que nós aprovamos com muito debate, com muito trabalho na Câmara dos Deputados, acabaram ficando engavetadas no Senado, e vamos falar de autocontrole, falar de licenciamento ambiental, falar de temas que são tão caros e tão importantes para nós, para o setor agropecuário como um todo. Seguem as pautas que ainda não foram aprovadas, mas entram também preocupações grandes. Como hoje mesmo saiu notícia em vários locais sobre demarcação de terras indígenas, uma preocupação enorme que nós temos em relação a vários estados em que, se continuar o julgamento do Supremo Tribunal Federal da maneira como está, nós não vamos respeitar o marco temporal, e isso faz com que a gente perca a área produtiva no país numa monta impressionante, gigantesca. Nós temos que trabalhar rapidamente no legislativo para evitar isso, assim como outros temas, como a modernização do Código Florestal, como a possibilidade de fazer os nossos produtores terem a sua voz e a sua vez, e também um tema que colocamos hoje, a importância para o presidente Arthur Lira, da prorrogação do programa de regularização ambiental, que muitos estados não fizeram por burocracia, por sistemas falhos, mas os produtores fizeram o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, e precisam fazer o programa de regularização ambiental, que é o PRA, que é o sequente, e ele vence agora dia 31 de dezembro. Então é um tema que a gente precisa correr bastante, seja com uma medida provisória, seja em algum texto que está lá no Congresso, para que a gente dê mais esse prazo para o produtor rural poder se regularizar.